Pessoal, estou aqui hoje estudando na prática um pouquinho do futebol. Como você sabe, eu estou fazendo meu pós-doutorado e a ideia é aplicar machine learning para entender a predição de lesões do esporte, principalmente lesão muscular. E aí eu estou aqui hoje com o Bruno Maziotti, que está aqui no Paris Saint-Germain, Champions League, né, hoje o jogo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre retorno ao esporte também, que é um assunto importante para a reabilitação. E, na verdade, eu trouxe um dado aqui para a gente discutir que tem a ver com a capacidade que o fisioterapeuta tem de melhorar e acelerar o processo de reabilitação para deixar os atletas mais próximos aí da performance. E o Bruno, quantos atletas você já trabalhou e já treinou e já reabilitou na sua vida? Você já fez essa conta? Olha, Nath, isso é uma boa pergunta. Na verdade, eu quero dar um alô, um salve para todo mundo, pessoal do Fest. É um prazer te receber aqui hoje, em Bruges. Né? Estamos alguns minutos para o jogo do PSG contra o Bruges. Daqui a pouco começa o jogo, então a gente está aproveitando aqui para discutir um pouquinho algumas coisas que são pertinentes a quem trabalha com esporte, e você, conhecedora do tema também, sabe quanto isso traz de dúvida para o profissional que está começando, para o profissional que está invadindo a área de um preparador físico, se não está invadindo, o que é ajuste de capacidade, o que é ajuste de demanda, até onde pode ir o trabalho do profissional, se trabalha junto, se não trabalha junto. Isso é realmente um tema que acredito que tenha muita coisa para se falar. E aí, na verdade, eu trouxe um estudo aqui que a gente começou a discutir, que é um estudo que foi publicado agora em 2017 pelo Juda Magulha, que é um fisioterapeuta espanhol, se não me engano, e ele fez uma análise muito interessante. Ele fez um protocolo totalmente sistematizado de retorno ao esporte, que ele mostra que o retorno foi feito em 23 dias após lesão de isquio e teve uma taxa de relesão de 4%. Quando ele compara com o protocolo tradicional retorna em 53 dias, também com uma taxa de relesão. Então, na verdade, esse é um dado muito interessante, porque exatamente o que ele traz de discussão no estudo é que ele fez uma reabilitação totalmente voltada para o sprint e individualizada, e não como um protocolo tradicional voltado só para o core ou só para uma questão mais estática. Ou dinâmica, mas um dinâmico que vai até um certo ponto. Exatamente. E é isso que eu queria discutir com você, porque, na verdade, o fisioterapeuta às vezes fica inseguro de até que ponto que ele pode ir na reabilitação, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender que isso seja um processo separado, porque se você está reabilitando e terminando o seu processo de fisioterapia, você precisa finalizar o processo e entregar o atleta pronto para fazer a performance. Isso na verdade é a premissa que dita o meu trabalho. Eu, quando levo um atleta para o campo, a minha ideia é treinar o mecanismo de lesão. É realmente tirar um dos argumentos que a ciência prova, que é o medo de repetir o gestual em que ele se lesionou. Essa, para mim, é a demanda fundamental que a gente tem que criar. Entre performance e reabilitação, a dúvida maior é sobre a dosagem. Então, se você é um profissional, fisioterapeuta, que conhece de treinamento neuromuscular, conhece treinamento físico, vale a discussão com um preparador físico, um profissional que trabalha com você no seu clube, para poder entender em que momento vocês vão atuar junto, porque eu não tenho a vontade de virar preparador físico, na verdade eu tenho a vontade sim de reabilitar esse atleta no menor espaço de tempo, como o trabalho do Juda. Certamente o trabalho do Juda, para quem puder ler e entender, vocês vão ver que ele trabalha muito com essa questão de ajuste da capacidade, ele treina movimento de sprints, e se a gente entender como sprint, você vai achar que é só performance. Não, ele quer dar qualidade muscular no momento em que ele tiver uma demanda de sprint. Em que velocidade, se ele vai atuar em velocidade um pouco mais alta, high speed, se ele vai atuar em velocidade mais baixa, qual é a resistência da potência dessa velocidade que ele vai ter que reproduzir. Então, tudo isso passa por um processo de recuperação e um protocolo de reabilitação. Eu não acho que seja um problema o fisioterapeuta trabalhar neste momento junto com o preparador físico ou fazer esse trabalho. O que eu acho que tem que acontecer é o profissional estar habilitado para isso, ter segurança para fazer, porque essas características de trabalho elas vão exigir do profissional um conhecimento de treinamento neuromuscular, como eu já disse, entender melhor a questão da biomecânica para dar qualidade de movimento para os seus atletas e, a partir disso, você elaborar a melhor estratégia terapêutica. No futebol, a gente não pode esquecer que quanto mais rápido e com segurança você fizer, é melhor para o clube, é melhor para o seu atleta e é melhor para o treinador com quem você trabalha. Isso faz parte do nosso universo. E isso é importante que esteja claro a partir do momento que você trabalha com um universo como esse.
logicamente, se você leva isso em consideração, você calcula o risco desse trabalho. A premissa é trazer para a saúde. Automaticamente, à medida que você controla essas variáveis, você vai promover saúde aos seus atletas e um retorno mais eficaz. O trabalho de Judel já provou, por exemplo, que a taxa e o índice de relesão era praticamente igual. Mas o que ele provou mais ainda é que o tempo que ele executou esse trabalho foi menor tempo. Isso. Eu costumo brincar com os Isso vale dinheiro, né? Isso vale muito dinheiro, principalmente num universo como esse de Champions League. Exato. Isso pode definir título. Se definir título, isso pode definir a carreira de muitos profissionais. Exato. E uma coisa interessante que eu vejo no meu dia a dia, eu costumo brincar com os meus pares, né, com o meu staff, é que eu tenho preguiça de fazer o mesmo trabalho duas vezes. Então eu procuro tentar acertar o máximo possível no primeiro momento e trazer em menor espaço de tempo essa recuperação para que a gente possa de fato aproveitar em outros momentos, planejar e criar processo para o nosso clube. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem prática, porque eu acho que os fisioterapeutas ficam com essa dúvida em termos de até onde que vai o atleta no final de uma reabilitação, por exemplo. Então, normalmente, qual é a velocidade de sprint que um atleta de futebol alcança? Olha, depende do atleta, depende da posição que ele joga, depende da característica genética, se é um atleta que tem característica um pouco mais de fibra rápida, se é um atleta mais velocista. Depende muito do estado de stiffness dos tornozelos, por exemplo, que é o que gera bastante velocidade para esse atleta, da sua estabilidade. Isso são alguns fatores que realmente influenciam. Mas, por exemplo, a gente trabalha numa faixa dos nossos atletas, se eu pegar os maiores velocistas do PSG nesse momento, a gente está trabalhando com uma faixa de 34 km por hora, de 33. Vai ter um atleta, por exemplo, que é o Mbappé, ele atinge dentro de uma partida 36, 37 km por hora. Então, assim, para o meu retorno to play, você tem que colocar ele nessa tenho velocidade. que trazer essa demanda para o atleta. Ele tem que perder o medo de reproduzir isso. Então, assim, quando eu levo o atleta para o campo, se ele teve um momento de lesão onde ele chutou, executou um passe, chutou uma bola, finalizou e sentiu, eu tenho que reproduzir isso. Porque o atleta normalmente faz parte do processo de adaptação do modelo de lesão, o medo de retornar a fazer o esporte esportivo. E por que não o profissional da fisioterapia pode executar esse momento? Pode sim. A partir do momento que ele tem um plano elaborado, juntamente com a preparação física, com a área de performance e com o treinador, que é importante essa comunicação, você pode estar atuando junto no momento, seja no campo, seja na academia, seja dentro do laboratório de biomecânica, onde quer que seja, para executar o trabalho que, para mim, cabe ao profissional da fisioterapia realizar. Então, por exemplo, nessa situação, vamos colocar um estiramento de isquio, por exemplo. A partir do momento que você consegue fazer o atleta performar naquela velocidade que ele está habituado, seria um dos parâmetros para você já dar alta para ele ir para a preparação física? Como é que seria essa lógica? Exatamente. Aí eu chamo das fases de recuperação. Nesse momento é uma fase de transição, onde ele sai da área da fisioterapia e começa a entrar na área da performance. Nesse momento, o meu papel é de dar o suporte à área da performance. Porque se existe alguma intercorrência nesse trabalho, nesse momento, nessa fase, eu estou ali para dar o suporte no sentido de dar segurança ao profissional que está trabalhando com ele, falar, pode seguir o trabalho, ou diminui a carga, ou a gente ajusta essas necessidades para que o atleta também se sinta seguro. Porque não tem nada pior para o atleta, ou para o staff, ou para o clube, o momento em que o atleta continua no trabalho e a dado momento ele retorna para uma fase inicial. A chamada re-injury, ou momento de recorrência dessa lesão, ou mesmo uma situação apenas de reativação de uma lesão muscular, isso realmente traz um pouco de dificuldade. E aí é onde a informação ela tem que transitar de uma maneira muito precisa, muito linkada com a preparação física. E nesse momento é onde meu trabalho apenas é um trabalho de gerenciamento, de suporte junto com a preparação, para que ele entre numa fase de retorno de treinamento ao grupo. A partir desse momento, a gente começa a controlar uma outra variável que é super importante, o controle da carga. O fisioterapeuta junto com a preparação. Junto com a preparação, junto com o staff técnico, para que a gente possa entender o que o treinador realmente vai poder contar com o seu atleta. Eu costumo, por exemplo, nas minhas discussões com a área técnica, no sentido de entender qual é a demanda que o treinador tem para aquele atleta. Isso, em que momento ele vai precisar desse atleta, se ele vai jogar em que posição, porque as demandas são completamente diferentes. Para quem joga no meio de campo, por exemplo, quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando, tem ações completamente diferentes para quem joga na lateral do campo, ou para um defensor, ou para um atacante. Então a gente precisa conhecer isso. Não porque eu quero controlar o trabalho do treinador ou da área técnica, mas é porque se eu conheço a demanda, eu consigo ajustar a capacidade necessária para que ele atleta um retorno to play, um retorno to training de uma maneira segura e eficaz. E aí um dos pontos que eu acho que está sendo muito discutido hoje na fisioterapia
aqui na Europa, internacionalmente, no Brasil também, é a carga ótima da reabilitação precoce, que é uma coisa que a gente vem falando, aquela história do repouso, né, no esporte quase que não existe, porque a gente, mesmo que o atleta tenha uma lesão aguda como estiramento, você no dia seguinte ou no mesmo dia você já tem que dar um estímulo. Né? Isso, imagino que em algumas situações isso já esteja mais na prática, mas eu queria que você desse um pouquinho da sua prática nesse sentido. Assim, você acaba preferindo ser um pouco mais conservador no início, ou você já é mais agressivo no sentido, não agressivo ruim, mas já acelerado nesse processo inicial, primeiro dia, segundo dia de um estiramento, por exemplo? Olha, Nath, depende de cada caso, depende da zona, depende da área. Se é uma lesão em determinado grupamento muscular, isso tudo vai entrar no nosso processo de tomada de decisão. Bíceps clássico. Todo mundo conversa muito sobre o bíceps. Eu acho até que o coitado do bíceps sofre bastante por não ter um trabalho eficaz do semitendinoso, semimembranoso, ou do glúteo, ou até do próprio tornozelo, que não está ali dando suporte para ele. Exato. Então todo mundo fica preocupado com a questão do bíceps e o coitado está segurando a barra de todo mundo ali. Isso. Então, assim, ele é vítima, né? Eu acho que ele é vítima, entendeu? Todo mundo acha que ele é culpado, eu faço o papel de advogado do bíceps, tá? Então, se a gente entender um pouquinho da neurofisiologia do bíceps, ele tem suas implicações, ele tem as suas coordenações internas com o próprio bíceps cabeça curta, com um grupamento muscular que acompanha nas suas ações, né, com uma configuração mais assertiva, elaborada juntamente com o grupamento dos glúteos, do pé. Ele sofre a influência de todo mundo e, além disso, ele precisa acelerar e desacelerar. Essa é a grande questão. Mas, normalmente, eu costumo levar tudo isso em consideração para iniciar um trabalho, sim, onde o repouso ele não entra como uma estratégia terapêutica para mim. Tá? Se eu puder ativar de uma maneira, mesmo mínima que seja, eu entro com um processo de ativação já no primeiro dia com esse atleta. Justamente por um processo neuromuscular simples e fisiológico, que é a inibição da dor. Se a partir do momento eu começo a fazer uma ativação, seja ela mínima, eu já começo a iniciar um processo de inibição de dor. Isso é neurofisiologia, teoria das comportas, a gente pode estar utilizando ali, reflexo simples em relação à ativação e à contração do grupamento antagonista, tudo isso vai fazer parte da minha estratégia. À medida que a gente vai evoluindo, eu vou evoluindo com um processo de reparação e de regeneração desse tecido. A gente precisa entender as diferenças entre reparar o tecido e regenerar o tecido. Então, dependendo do grau da ruptura, se é uma ruptura que envolve mais ainda o tecido facial, existem outras implicações, mas normalmente a minha estratégia é entrar com um processo de reabilitação um pouquinho mais... Eu não gosto muito do termo acelerado, porque pode dar o viés de achar que você está acelerando o processo biológico, e não é isso. Eu costumo dizer que o meu processo é de ativar mais rapidamente para minimizar essas consequências que podem vir num surgimento de um repouso ao longo termo. E eu não gosto disso, normalmente justamente em função de entender que essa musculatura tem uma memória capaz de entender, né, e mecanismo suficientemente capaz de proteger essa estrutura. E a gente precisa levar em consideração que algumas avaliações não precisam ser tecnológicas para te dar o feedback real, se ele tem dor, se ele não tem dor, avaliar níveis de força simples sem dor, isso é ciência, isso é conceito, isso não é método, então certamente isso vai te ajudar. Então, para aquele profissional que inicia a sua carreira, vale o cuidado de entender, experimentar, praticar, vivenciar tudo isso que acontece no processo de reabilitação, principalmente da musculatura posterior da coxa, que a gente vê aí ao longo das décadas que ela vai aumentando o número, até em função das ações dentro do campus, né? Os jogadores correm mais hoje, eles aceleram mais, né? Exatamente. Mas a gente também enxerga que as estratégias elas começam a ser mais variadas, elas são multifatoriais hoje, né? Os profissionais que estão na linha de frente, eles têm certa dificuldade, de criar o processo, porque eu também entendo que a individualidade ela traz esse viés de criar um processo, mas é o nosso desafio, o nosso dever de criar isso. Sorry, Bruno. We just put your suit on your door in the room. Okay. Yeah, okay? Depois a gente edita. Então, galera, é isso. Vocês estão vendo aqui que nós estamos no meio aqui da preparação para o jogo, né? O Bruno daqui a pouco já tem que ir. É um jogo importante. Queria agradecer em nome da equipe do FEST, né? Eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade a essa aula mais para frente, na hora que ele estiver mais tranquilo. Obrigada, Bruno, por ter recebido a gente aqui.
Foi já um início de uma conversa que está bem atual e polêmica, né? Até que ponto que o físio vai, até que ponto que o preparador vai, e no processo de reabilitação da carga ótima. Isso vai ser muito discutido também no próprio Congresso da SONAF. Então, obrigada mais uma vez, se quiser, né, falar alguma coisa nesse sentido, e aí a gente marca depois uma aula com calma para falar mais sobre o passo a passo, como é que você faz a sua sistematização, porque eu acho que o físio falta isso um pouco, dele sistematizar o processo de reabilitação, né? Dia 1, fase 1, ou carga ótima nesse período de 3 dias, ou depois de determinados critérios, você evolui para uma fase de regeneração, enfim, eu sinto que isso é importante. A palavra critério, ela me agrada muito, porque é exatamente isso que eu busco no meu dia a dia, né? Quais são os critérios que eu posso utilizar? À medida que eu vou ganhando tempo em experiência, em carreira, eu vou entendendo que eu preciso estudar outras áreas, né? Assim como você sabe que a física ela tem um papel preponderante para que a gente tenha o entendimento dos conceitos da reabilitação, né? Hoje você conhece muito sobre o sistema da complexidade de lesão, então você imagina que você tem que estudar para buscar esse conceito e criar esse raciocínio lógico na sua cabeça. Então, assim, para quem está começando, tente ser um pouquinho mais curioso, tente ser um pouquinho mais inquieto, busque entender quais são as demandas do seu atleta, busque entender quais são as necessidades do seu treinador, da performance, para começar a desenvolver um conceito próprio, né? Logicamente que quando você tem métodos, ele pode te ajudar no início a te dar um norte, a identificar algumas coisas mais fáceis, mas ele também pode trazer uma inibição na sua criação, no seu raciocínio um pouco mais aprofundado. Então, assim, eu me considero um curioso, me considero um inquieto, gosto de debater temas mais polêmicos, não quero ser exemplo para ninguém, eu só quero tentar fazer o melhor para os meus atletas, para o clube para que eu trabalho. Ao longo da minha carreira, esses desafios me moveram e me movem até os dias de hoje, e vão me mover enquanto eu tiver força para poder lutar pelo trabalho do fisioterapeuta, que para mim é realmente a essência, e hoje o que se traz de grande valia para a recuperação. A gente pode entender que hoje a fisioterapia tem um papel imenso no departamento de futebol, não é o departamento médico, é de futebol. Acho que o fisioterapeuta ele começa a entender a sua real necessidade de ser cabeça pensante dentro do departamento médico, e não apenas o braço do departamento médico. Perfeito. E aí você tem um departamento de saúde fortalecido, onde a presença do fisioterapeuta ela é extremamente importante. Então, para todo mundo do FEST, vocês têm uma ferramenta excelente para trazer para vocês um raciocínio mais prático e lógico, e de senso crítico. A partir disso, vocês começam a desenvolver uma metodologia própria, um conceito próprio, onde nem tudo é errado, nem tudo é certo, mas aí vocês vão começar a descobrir as verdades de vocês, para que vocês possam traçar uma trajetória profissional extremamente importante para os seus atletas, para os seus pacientes, enfim. Então, um salve para todo mundo, deixa eu ir lá que o jogo vai começar e a gente precisa trabalhar. Tchau, gente. Obrigado, Bruno.